Justamente hoje eu vou estar comentando com vocês, trazendo princípios bem básicos, o porquê que realmente a gente pode estar trabalhando com a ótica na área da saúde, né, fazendo os motivos por que realmente a gente tem essas diversas aplicações e uma área bastante vasta. Né? O Neto contou 2 exemplos, que foi ao longo aí da minha formação acadêmica, mas realmente o campo é bastante diversificado. E, na verdade, eu vou trazer alguns exemplos dessas aplicações, inclusive alguns deles são justamente estudos que a gente tem aqui dentro do IFSC. Eu acho que está bem... Melhorou? Bom, então o título da palestra é Técnicas Óticas para a Saúde. E antes de mais nada, então vamos, na verdade, definir o que é a ótica. Então a ótica, e por isso que ela está aqui dentro do Instituto de Física, né, essa área de pesquisa, e por isso que eu estou trabalhando aqui, é um campo da física que vai estudar e investigar fenômenos relacionados à luz. E quando a gente fala a luz, na verdade a luz é uma radiação eletromagnética, e quando a gente vai observar, na verdade, o espectro eletromagnético, né, essas ondas eletromagnéticas têm de diversas aí características, e a luz vai estar numa região bastante específica, especificamente essa região que é do visível, ou seja, ao olho humano a gente enxerga essa radiação, né, a luz visível, mas na verdade esse espectro vai desde ondas de rádio, né, passando aí por região que o olho não enxerga, do infravermelho, passa pela luz visível, vai até outros tipos de radiação que também a gente não enxerga, radiação ultravioleta, até raios X e raios gamas que são utilizados até em tratamentos na área então oncológica, né, a radioterapia, por exemplo, ou até em outras áreas de diagnóstico, por exemplo, quando a gente tira um raio-x para ver estruturas ósseas, né, como que estão as condições. Mas, na verdade, o que a gente vai estar abordando é justamente essa região do espectro, principalmente da luz visível e algumas regiões ali próximas do visível, sendo infravermelho e radiação ultravioleta também um pouco. Então, na verdade, é um campo bem específico realmente de todo esse estudo de ondas eletromagnéticas. E quando a gente vê onde a luz está presente no nosso dia, né, no nosso dia a dia, na verdade, a luz está presente, né, desde aí a origem da vida, digamos assim, no nosso planeta. E todo mundo bem sabe qual que é a importância realmente dessa energia que vem da grande estrela, né, do Sol, para realmente estar em termos de promovendo e dando condições necessárias para a vida, né? E no caso específico, então, a luz, né, se a gente considerar pequenos pacotes dessa energia, né, dessa radiação eletromagnética, a gente chama esses pacotes de fótons. E, na verdade, então, todo o princípio que eu vou estar abordando aqui com vocês hoje é justamente a gente olhar como esses fótons vão interagir com sistemas biológicos, e quando eu falo em sistemas biológicos é desde biomoléculas, que formam as organelas, estruturas celulares, passando por tecidos, passando um organismo como um todo, né? Então, como será que a gente pode utilizar essa energia através, então, da interação dos fótons com os tecidos, os sistemas biológicos, para promover uma série aí de interações, de respostas biológicas que a gente quer atingir, né? Mas, historicamente, até se a gente pegar qual que é o relacionamento da humanidade, né, dos seres humanos com luz, e se a gente pegar até alguns dos deuses, né, seja um deus hindu ou um deus grego-romano, quando a gente vê os deuses relacionados à saúde, à medicina, à cura de doenças, alguns deles até também eram considerados, eram denominados também deus da luz ou deus do sol, né? Então, será que tem realmente algum tipo já de, né, como que a humanidade foi usando esses símbolos e dando nomes relacionados, né? Então, realmente, até tem relatos de, né, egípcios, que, na verdade, uma das formas de se utilizar
para curar algumas feridas na pele que demoravam para cicatrizar, eles usavam até alguns concentrados de ervas, passavam assim na pele, na ferida, e se expunham à radiação solar. E isso eles foram verificando que tinha uma resposta ali de um certo tratamento. É claro que naquela época não tinham os conceitos ali científicos e o entendimento de que tipo de reações estavam sendo induzidas naquele tecido para promover a cura daquelas feridas. Mas realmente quando a gente vai buscar esses relatos históricos, a gente tem uma correlação de luz na área da saúde. Mas é claro que dentro de uma universidade, dentro de pesquisa, a gente vai querer entender realmente o mecanismo e aí sim a gente poder promover procedimentos seguros, procedimentos eficientes que possam ser aplicados, né? E se a gente também pensar em geral, então, da ótica, que tipo de contribuições que a ótica já fez nas áreas ali de estudo em biologia e de medicina, uma das principais contribuições realmente veio com o advento dos microscópios, ou seja, um instrumento óptico que, usando lentes, né, usando aí a ótica para poder promover uma amplificação da visualização de estruturas que anteriormente ao olho humano não eram possíveis de ser visualizadas, ou seja, tendo resolução ali, amplificação, para ver estruturas microscópicas, muito pequenas. E é claro que para isso na biologia e na medicina foi essencial para a gente entender toda uma série de como que ocorre a vida celular, como que se ocorre então a formação dos tecidos, a formação dos órgãos, a formação dos organismos e até também o desenvolvimento das doenças, né? Então os primeiros microscópios bastante simples, rudimentares, com apenas às vezes uma única lente, né? Mas eles começaram a serem montados em torno de 1600 e a partir disso realmente o homem pôde visualizar uma estrutura que foi chamada de célula, realmente, né? E até esse é o primeiro desenho, um dos primeiros pesquisadores que montou um microscópio e aí pôde visualizar um corte de cortiça e esse é o desenho que ele fez usando o microscópio dessas estruturas celulares. E aí que começou realmente a chamar de célula, que é essa unidade básica da vida, né? E quando a gente compara o que realmente com o microscópio mais potente a gente visualiza, estava bastante próximo realmente o que ele observou com um sistema bastante simples. É claro que hoje a gente já tem microscópios com uma resolução aí de muito maior, né? Até em escalas submicroscópicas, né? Então, isso tudo foi um desenvolvimento bastante importante para a gente realmente entender como se forma a vida. E outra grande contribuição que eu coloco aqui, aí principalmente quando a gente vai entrar mais na discussão dessas técnicas ópticas para auxiliar diagnóstico e tratamento de doenças, foi o desenvolvimento dos lasers. Então, o primeiro realmente sistema laser que foi montado, já havia a descrição da teoria, mas realmente o primeiro sistema foi um laser de rubi, que foi montado em 1960 por Thomas Mann. E aí, ou seja, esse foi um primeiro sistema laser e daí, se tem um instrumento, outros pesquisadores começam a utilizar essa luz para ver efeitos em materiais, efeitos em estruturas. E o pai da laser medicina, ou seja, o primeiro pesquisador que realmente começou a aplicar o laser e ver fenômenos, ou seja, a interação do laser com tecidos biológicos, foi Leon Goldman, que então até hoje ele é considerado o pai realmente dessa área, uma primeira aplicação do laser. E por que será que coloca aqui que o laser foi muito importante para daí poder possibilitar o desenvolvimento de uma série de outras técnicas? Porque é um tipo de luz que tem características especiais. E aqui são as 3 principais características que fazem, então, da luz laser bastante interessante para nosso desenvolvimento nessa área aplicada à saúde. A primeira delas é chamada de uma característica de monocromaticidade, ou seja,
Os fótons que compõem esse feixe de luz são todos da mesma frequência, da mesma cor, ou seja, do mesmo comprimento de onda. Então, se a gente poder olhar aqueles fótons individualmente, eles são todos iguais, é como se fosse clones, né? Então, eles vão carregar a mesma energia, eles possuem a mesma energia. Então, a gente pode ver sistemas lasers que daí são produzidos, e aí, lógico, também desenvolvimento na área de materiais, tudo isso pode desenvolver lasers de diversas cores, tá? Outra característica importante é a colimação, né? Então, como vocês estão vendo neste feixe laser e aqui nesses outros diodos, ou mesmo essa minha laser pointer, esses feixes, na verdade, laser tem as ondas eletromagnéticas, elas caminham praticamente paralelas. E por isso que eu consigo, então, ter uma luz colimada, ou seja, desde onde ela está sendo formada até a distância, ela vai ter praticamente o mesmo diâmetro desse feixe de iluminação. E uma terceira característica importante é a coerência. E a coerência, o que seria? Esses fótons, ou seja, esses pacotes de energia, são todos iguais e eles têm uma coerência chamada espacial e temporal. Se a gente fizesse uma analogia, seria como eu tenho um desfile militar, que todos os militares estão caminhando com os movimentos sincronizados e então eles possuem e não destroem essa organização aí ao longo do tempo e ao longo do espaço, né? Ou aqui numa representação bem simples também, então os feixes, né, as ondas eletromagnéticas do laser caminham coerentemente e uma outra fonte de luz não coerente, realmente esses feixes vão um pouco mais do que desorganizados. Então, se eu comparar o laser a uma lâmpada, naquele nosso exemplo, a lâmpada seria, se os nossos fótons seriam o nosso carnaval de rua. Ou seja, aqui a gente tem fótons de diferentes energias, cada um está indo numa direção, né? E eles estão realmente completamente incoerentes naquele caminho ali no tempo e no espaço. Tem gente aqui com mais energia, levantando os braços, outros já estão um pouquinho mais cansados e assim por diante. E um movimento, um caminho, trajetórias nem um pouco coerentes, né? E é o que ocorre, então, quando a gente tem as lâmpadas. Você tem fótons que não são de uma única cor, então não são de uma única frequência, e realmente essas ondas eletromagnéticas vão de direções distintas. Então, não é uma luz colimada, não é uma luz monocromática, não é uma luz coerente. Então, por que será nessa área? Então, é importante eu ter essas características para eu poder olhar e ter efeitos diferentes. Porque aqui nessa grande área de biofotônica, né, a gente vai utilizar justamente essas ferramentas, esses sistemas laser, ou até a gente usa alguns outros sistemas não tão coerentes como o laser, né, mas que também tem propriedades que a gente vai querer interagir, por exemplo, nesse desenho esquemático, com estruturas muito específicas das células, né? Aqui nessa representação eu tenho feixes lasers de diferentes cores e eles estão sendo absorvidos por estruturas diferentes, né? Aqui, por exemplo, uma cromatina, né, o cromossomo, ou lipídios, né, lipossomos, ou teria na mitocôndria, ou seja, então será que com esse controle diferenciado que eu tenho do sistema laser, eu posso interagir de maneira muito específica com estruturas celulares, tá? E aí, se eu quero então trabalhar com essas técnicas na área de saúde, a gente precisa ver quais são os problemas. E é claro que o grande alvo aqui são as doenças ou modificações metabólicas que estão fora do padrão normal e trabalhar tanto na parte de diagnóstico, ou seja, como que eu posso analisar aquele tecido, analisar aquela lesão e ter uma caracterização muito mais precisa, usando laser ou usando fontes de luz monocromáticas. Se eu entendo melhor o diagnóstico, até a evolução da doença como ocorre, é claro que eu posso também ter um maior entendimento para prevenir essas doenças. E também, é claro, em alguns métodos de tratamento. E aqui, principalmente, a gente quer buscar coisas cada vez
tratamentos que sejam mais seletivos e que promovam menos efeitos colaterais ou menos efeitos, né, menores danos em tecidos sadios. Tá? E aqui, é claro, também, só reforçando que é muito importante a gente ter, desde a pesquisa laboratorial, todo aquele entendimento, toda a parte de como essa luz está interagindo, uma série de entendimentos aí dessa distribuição, passa por modelos animais e até que a gente chega realmente a estudos clínicos, que uma vez confirmada a eficiência em cada uma dessas fases da pesquisa, realmente poder identificar um tipo de procedimento que vai ser aprovado para uso clínico em geral. E aqui uma área que, na verdade, hoje a gente não vai abordar, mas também tem uso da ótica nesse tipo de área, que é tanto em produção, aumentar a produção de alimentos ou identificar alimentos contaminados por micro-organismos, como bactérias, fungos, que é lógico, também está relacionado com a saúde, porque se a gente fizer uma ingestão desses alimentos contaminados, a gente pode adoecer justamente por essas contaminações. Então, também tem aplicações da ótica, nessas áreas também, em termos de aplicações aí, de alimentos. Então, a ideia toda, se a gente pensar em termos também, como que eu consigo justificar que a luz pode ter efeitos tão diversos na área da saúde? Então, como que eu posso usar a luz para diagnosticar? É a mesma luz que eu vou usar para tratar? É a mesma luz que eu vou usar para fazer todo esse entendimento melhor das doenças, né? Então, na verdade, cada técnica dessas vai estar baseada, na verdade, a diferentes tipos de interação que esses fótons vão estar sofrendo dentro do tecido biológico. Então, aqui para explicar essa parte, a gente tem um desenho esquemático que é da pele que a gente tem, recobrindo aí todo o nosso organismo, né? Então, aqui eu estou representando a pele, ela tem diferentes camadas, né? E aqui seria o meu feixe laser de excitação. Vocês estão olhando, é uma luz ali, um laser na região ali violeta, tá? Então, aqui a excitação, então, essa fonte de iluminação, uma porção dessa luz, na verdade, vai bater no tecido e nem vai penetrar nele, vai ser refletida. Então, esse é um fenômeno que é chamado de refletância especular, que vem principalmente como se a superfície do tecido estivesse funcionando como se fosse um espelho. O fóton realmente nem entrou naquele tecido. Uma parte desses fótons penetram no tecido e começam a ter uma trajetória dentro desse tecido. E aqui a gente tem, novamente, camadas diferentes, células diferentes. E os fótons, quando começam a viajar dentro do tecido, eles vão encontrando barreiras celulares, barreiras teciduais, que muitas das vezes fazem ele o quê? Modificar aquela trajetória que ele vinha nessa viagem dentro do tecido. E aí, isso aqui a gente está representando nessas setinhas que é da mesma cor da luz de excitação, mas está modificando a direção com que esses fótons estarão viajando nesse tecido. Como é da mesma cor, então isso quer dizer que esses fótons não mudaram de energia, eles continuam iguais. A única coisa é que eles não estão mais seguindo, que nem uma laser pointer, aqui o feixe de luz até aquela parede, ele continua caminhando ali muito colimado, porque no ar tem poucas moléculas para sofrer esses desvios. No tecido tem muito mais dessas moléculas que promovem esse tipo de alteração da trajetória. E esse fenômeno aqui, esse tipo de interação é chamado de espalhamento. Então, os fótons são iguais, só modificaram essa direção de caminho. E até uma parte desses fótons que viajaram aqui dentro até consegue sair pela superfície do tecido, e se a gente conseguir detectar, é a porção de fótons que sofreram a refletância difusa. Saíram pela superfície, mas já viajaram dentro desse tecido. Uma parte não sofreu grandes modificações do trajetória e foi transmitido, né? Também, todos eles são da mesma cor. Aqui no nosso caso, violeta, tem todos a mesma energia. Mas vai ter algumas regiões e alguns fótons que vão serem
que absorvidos. Eu estou representando aqui que, na verdade, acabou a trajetória de direcionamento, né, da viagem desse fóton tecido, ou seja, alguma molécula lá dentro absorveu aquela energia, absorveu aquele fóton e ele deixou de existir. Então, e essa energia vai estar sendo utilizada para algum outro tipo, uma reação química, ou, no caso aqui que eu estou mostrando, um outro tipo de interação que é chamada fluorescência. Que, na verdade, então, lembrando, fótons é energia, se essa energia foi absorvida por alguma molécula, essa molécula pode, na verdade, devolver aquela energia também na forma de emissão de outro fóton. Mas se vocês observarem aqui, já é um fóton de outra cor, ou seja, ele tem outra frequência e outra energia. Então, na verdade, ele mudou também aqui, então, essas características. E todas as técnicas que eu vou mostrar para vocês de exemplos vêm realmente de otimizar um desses tipos de interação. As técnicas de diagnóstico, a gente prioriza ou espalhamento, né, ou a fluorescência, e com isso tentando tirar informações tanto da estrutura do tecido como da composição bioquímica. Nas técnicas mais realmente de tratamento, a gente vai querer priorizar principalmente o que? A absorção, ou seja, porque eu vou usar aquela energia para desencadear alguma reação metabólica naquela célula, ou eu vou usar aquela energia numa intensidade tão alta que eu vou produzir uma alta quantidade de calor e eu tenho um efeito térmico, que a gente usa então para alguns tipos de tratamento. E só para mostrar então um pouquinho, lembrando, se eu tenho laser com cores diferentes, energias diferentes, como será que eu escolho qual que eu vou usar para tratamento, né? E aqui, principalmente, a gente compara, então, dois tipos de cores. Essa laser pointer de cima é esse violeta, é que na foto não dá para ver tanto, tá? Mas é essa daqui. E essa outra laser pointer é esse vermelho aqui, tá? O que eu fiz só nessa brincadeira? Posicionei a laser pointer aqui próxima do meu dedo e aqui quando eu encostei, vocês estão olhando a luz laser aqui, espalhou e ela penetrou esse pouquinho aqui que dá praticamente 1 milímetro ali, que tá. Porque o restante aqui, o que aconteceu? Sumiu. Eu não vejo mais aquele feixe de luz, né? Nem aquele luz espalhada. Ou seja, ela foi altamente absorvida, né? E não teve muita penetração no tecido biológico. Já quando eu olho a luz vermelha, vocês estão vendo aqui que eu tenho bastante espalhamento, até parece que o dedo vira uma lâmpada vermelha, né? Então, os fótons realmente viajaram mais nesse tecido, espalharam, aumentou uma área grande ali de iluminação, e até se eu tirasse uma foto na outra parte do meu dedo, eu veria alguns fótons na outra superfície do dedo. Então, aqui são aqueles fótons que foram transmitidos. Então, só comparando, é o mesmo dedo, então são os mesmos tecidos biológicos formando, eu só mudei a cor de excitação. E aqui a gente vê que já tem, eu consigo, aqui no caso eu tenho muito mais o fenômeno de espalhamento, comparado com o laser violeta, que eu tenho muito mais absorção. Então, sei lá, se eu quero fazer uma fototerapia, eu quero estimular alguma reação, e eu sei que tem moléculas, né, que eu quero de alvo, que absorvam bastante no violeta, eu vou querer olhar e usar mais esse laser. Se eu quero ver alguma técnica de diagnóstico, que eu quero ver o espalhamento da luz, ou quero quantificar, às vezes, a absorção na região do vermelho, eu vou privilegiar outra luz, outra cor, tá? Então, justamente isso é que nos dá, e aí é lógico, se a gente pegar uma série de outras cores, a gente vai vendo modos como essa luz, ou seja, esses fótons estão interagindo, são de maneira diferente, principalmente com esses fenômenos de absorção e espalhamento. E aí, é claro, também, um grande desenvolvimento aí industrial, a gente tem sistemas lasers com uma grande diversidade, não apenas de cor, de comprimento de onda, mas também em termos de potência, intensidade e até
controlado se o laser está sendo emitido continuamente ou impulsos, que daí a gente tem diferentes efeitos dependendo desse tipo de, ou seja, qual que é o tempo de interação da luz com aquele tecido. Hoje em dia a gente tem lasers comerciais aí na ordem de femtosegundos, de picosegundos, então é um período de tempo extremamente curto que aquela energia toda é entregue. E aqui, principalmente em termos de intensidade, por o feixe laser poder ser colimado, a gente consegue ter uma alta concentração de energia no único ponto de entrega daquele tecido. E isso, principalmente, então, uma das primeiras aplicações, realmente foram os lasers cirúrgicos, que, na verdade, ele vai ter a função de corte de tecido, é como se então ele viesse para substituir o bisturi a frio, né, que faz o corte, que o médico usa, o cirurgião, para cortar tecido. E aqui nada mais é que uma grande quantidade de energia sendo entregue numa área muito pequena, então eu tenho uma alta intensidade de energia sendo entregue no tecido. Como que eu vou escolher a cor ou comprimento de onda? Eu tenho que privilegiar algumas biomoléculas presentes no tecido que tenham alta absorção dessa energia. Na área de cirurgia, né, um dos primeiros lasers, né, que apareceu foi o laser de CO2, que ele tem esse comprimento de onda aqui de 10.600 nanômetros, e ele tem uma alta absorção por água, ou seja, tecidos biológicos a gente tem na constituição aí 70% de água, então realmente tem alta absorção e vai promover um corte. Ele também é altamente absorvido por pigmentos, e aí quando, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia num tecido que é altamente vascularizado, ali dentro a gente tem muita hemoglobina, que é um grande absorvedor de luz, né? E então consegue até fazer pequenas cauterizações e vai impedir que ocorra aquele sangramento bastante excessivo, tá? Só que se a gente fizesse essa mesma cirurgia com bisturi a frio, né? Isso aqui está cortando um freio que liga o lábio aqui próximo à mandíbula, né? E aí esse freio labial, se a gente cortasse com bisturi a frio, é uma região que tem muito vaso e ia ter um sangramento bastante importante. Você tem que ficar lá secando o tecido, às vezes usa até o bisturi elétrico para cauterizar aqueles pequenos vasos até ter essa superfície mais seca. Isso aqui com laser não é necessário. E até em termos de, depois da cirurgia, aqui com laser você não precisa suturar essa região, né? Com bisturi a frio, essa região é muito difícil de suturar, porque é movimentação, então você tem aí boas vantagens nessa substituição, tá? Ou poderia também, numa região aqui de gengival, fazer pequenos cortes, então se torna uma substituição bastante interessante. Então aqui só para lembrar, alta intensidade de energia, alta absorção que leva a um efeito térmico, em termos de como que isso é visualizado no tecido, efeito de cauterização, coagulação, né? Então você promove corte, vaporização desse tecido e até, dependendo se você usa um pouquinho desfocado e longe, você pode até promover pequenas alterações ali nas proteínas sem carbonizar, que em alguns casos também a gente quer esse tipo de efeito nos tecidos biológicos. Acho que na oftalmologia também o uso dos lasers cirúrgicos, vocês já devem ter ouvido falar, tanto para redução, por exemplo, de miopias. Então imagina usar um feixe de luz, alta energia no olho, aqui a interação é tão seletiva, né, e tão superficial que realmente os oftalmologistas, usando via microscópio, com sistemas bastante precisos, né, fazer pequenas modificações na córnea do paciente que corrige o defeito realmente da lente do olho ali da córnea, né? E até também cirurgias para remoção e tratamento de catarata, que também, né? Qualquer coisa você imagina, nossa, mas vou irradiar um laser no olho, não vou ficar cego? Não, porque essa feixe de luz vai ser completamente absorvido em estruturas mais superficiais do globo ocular, não vai chegar na retina e não vai causar dano, né? Então, por isso que é um tratamento bastante seletivo, bastante preciso. E aí você tem sistemas, né, acoplados aí a microscópios, que toda
computadorizado que vai ter realmente controle muito específico em quanto de energia vai entregar e em que área desse olho vai estar promovendo essa irradiação. Aqui são exemplos também dessa ação térmica, mas não é para cirurgia, é na verdade para remoção de manchas. Tá? Aqui são lesões pigmentadas, que são conhecidas como manchas de vinho do Porto, pela própria coloração, né? No paciente adulto fica bem essa cor realmente de vinho, né? E aqui é uma alteração que tem uma grande concentração de vasos, um crescimento vascular exacerbado, e por isso que fica com essa coloração, e aí, dependendo do caso, até com uma espessura alta. Imagina fazer cirurgia com bisturi a frio dessa lesão, altamente vascularizada. Dependendo até dos calibres desses vasos, você não pode fazer justamente porque você não vai depois conseguir controlar o sangramento. Com o advento dos lasers, lógico, não é uma única sessão, mas realmente você vai conseguindo ter um controle e aí você consegue então também controlar de maneira que está obliterando os vasos lá dentro e vai tendo um resultado. Vocês estão vendo que ainda tem algumas regiõezinhas aqui, mas é claro, muito melhor. E é tão seguro e o efeito é tão localizado, seletivo, que até em pequenos bebês é possível de se fazer. Né? Nos bebês, normalmente, essas manchas são mais claras, são mais pro rosa, mas também, às vezes, pegam áreas muito extensas, que também, é claro, um procedimento aqui cirúrgico não vai estar indicado, e com efeitos bastante interessantes. Aqui são pacientes que têm uma pigmentação, a melanina é o pigmento aqui da pele, que dá, né, a variação de cor, e tem também presente em alguns pacientes na gengiva. Então, é lógico, aqui é para efeito estético, o paciente não gostava de sorrir com a gengiva que tem essa pigmentação aqui por melanina, e também aqui feito um tratamento com laser para remover essa pigmentação. E aí agora eu vou falar um pouquinho, saindo dos lasers cirúrgicos, então desse efeito térmico, onde mais a gente pode usar a luz. Se a gente pegar na natureza, que a gente já estava comentando, a luz realmente é muito importante. Ao contrário da gente, né, dos seres humanos que está aí no reino animal, né, nós animais não fazemos fotossíntese, mas as plantas fazem. E justamente esse processo, as plantas têm a clorofila, que é o cromóforo que vai absorver e vai ser responsável de absorver essa energia que vem da luz solar e usar essa energia mais outras, né, nutrientes aqui, minerais, águas, e absorvendo CO2 também da natureza, a planta consegue produzir a energia depois que ela vai usar, que é a glicose, o açúcar. Né? E esse açúcar depois vai poder também gerar, então, toda essa energia para ela poder crescer, para poder gerar todo o metabolismo. Então, aqui também isso é realmente observado, e aqui é um exemplo do porquê realmente a planta usa, né? Na verdade, a gente observa realmente isso. Né? Dependendo da posição geográfica que está essa árvore, aqui no caso, essa área era onde tinha maior tempo de exposição da luz solar. Então, vocês veem que o crescimento da árvore, ela realmente vai procurar, os troncos dela tem um direcionamento, e aqui eles vão estar mais ramificados nessa região aqui que tem mais sol durante períodos mais prolongados do dia. E nessa outra área aqui da planta, na verdade, o crescimento é mais axial, porque ela vai buscar a radiação solar, né? E aqui praticamente não tem tronco, não foi que ela foi cortada, mas realmente na natureza a gente vê mesmo que elas não são completamente simétricas, as plantas. Ou na verdade, esse brotinho aqui, que na verdade estava em crescimento dentro de uma sala, e por que os brotos estão indo em direção a essa região aqui? Porque aqui tinha a janela e era por onde estava entrando um pouco da luz solar. Então, isso realmente na natureza existe. Mas, como eu falei, o que acontece? Da onde a gente consegue energia, já que a gente não faz fotossíntese? Nós, humanos, na verdade, a gente precisa obter energia através dos alimentos.
né? Então aí, nos alimentos produzidos ali por todas as plantas, vai ter toda aquela energia, uma série de açúcares, proteínas, assim por diante, que daí da digestão a gente vai quebrar tudo esses compostos para moléculas mais simples, até que, na verdade, isso aqui dentro da célula vem essas moléculas via corrente sanguínea e a glicose vai entrar num processo ali de quebra e de geração de energia, que são as moléculas nossas de energia, são os ATPs, que é o que realmente a gente vai utilizar para todas as nossas outras reações, manutenção da vida e processos de proliferação. Então se é daí que a gente tem o ciclo da vida e como a manutenção da vida, onde será que a gente pode entrar com a luz para realmente fazer com que esses processos sejam o quê? Otimizados, né? Novamente, vou voltar em alguns momentos a esse nosso quadrinho, e aqui a gente vai, é importante eu escolher uma luz que vai ser absorvido por alguma estrutura celular que está nesse metabolismo de produção de energia. No caso específico, onde vai ocorrer essa produção de energia é uma organela chamada mitocôndria, então que vai fazer esses processos de quebra, né, da glicose formando ATP. E o interessante é que existe uma cor, um comprimento de onda que excita uma molécula, que é um tipo de enzima, que é a citocromo-C oxidase, que realmente faz, quando ela absorve essa energia através da luz laser, ela vai fazer com que esses mecanismos todos aí que vão estar ocorrendo aqui dentro da célula sejam otimizados. Se eu produzo mais ATP, eu tenho então esse combustível celular em maior quantidade e normalmente se uma célula está em algum processo patológico, esse metabolismo está mais devagar, tá? Então aí você consegue otimizar uma série de reações que no final das contas, quando a gente observa o tecido como um todo, o organismo como um todo, a gente vai observar que a gente aumenta o processo de proliferação da célula, divisão da célula, ou seja, numa ferida, o processo de cicatrização, fechamento, reparação vai estar otimizado. Existe controle da resposta inflamatória, então principalmente em doenças crônicas, que eu tenho a inflamação presente continuamente, existe também uma diminuição desses processos inflamatórios, uma série de citocinas, que são esses sinalizadores celulares importantes nessa inflamação, e também eu tenho um efeito de controle da dor. Se eu tenho essas principais respostas, né, e outras aqui mais detalhadas, mas aqui vocês já conseguem ver quais os tipos de aplicação que a gente tem da luz laser para esses processos, tá? Mas não é um efeito térmico, aqui é uma energia realmente comparada de intensidade muito menor, tá? Então, de exemplos, né? Então, cicatrização de feridas, principalmente tem alguns pacientes que têm problemas realmente dessa reparação dessas feridas. Aqui no caso é um trabalho, né, que é realizado num grupo, na verdade tem uma associação de uma terapia fotodinâmica, que eu vou explicar em alguns slides lá para frente, e também a aplicação de uma biomembrana, ou seja, primeiro trata-se a contaminação microbiana que está naquela ferida, porque se tem infecção, nenhuma ferida fecha, cicatriza. Faz-se o uso da luz laser, aqui essa fotobiomodulação, e aplica uma biomembrana, ou seja, para evitar que tenha uma recontaminação. É apenas uma proteção ali mecânica daquela ferida, né? E é claro que isso aqui não foi uma única sessão, e aí a laser terapia ou a fotobiomodulação é continuamente feita, e esse é o caso de um paciente que tinha essa ferida e depois de 8 sessões teve essa cicatrização. Então são realmente, ou seja, normalmente esse tecido metabolicamente ele está muito comprometido, aquelas células eles não estão com energia suficiente para conseguir fazer todos esses processos, né? E aqui o laser então entra tanto para controle de dor desse paciente, como para esses efeitos de controle da inflamação e ativação de processos de proliferação, produção de proteínas, proliferação celular, até que esse tecido realmente se repara, regenera, fechando a ferida.
Como a gente comentou, pode ter, então, essa resposta de alívio de dor. Então, também, aqui no caso, se usa associado ao ultrassom, principalmente em pacientes que têm problemas de artrite, artrose, que são doenças crônicas. Tem também, então, esse componente inflamatório exacerbado de dor. E tem efeitos isolados do laser de ultrassom, mas nesse estudo que se tem verificado, quando se associa essas duas técnicas, você tem resposta mais melhorada. E também, por exemplo, em casos de fibromialgia, também se tem feito essas aplicações, principalmente então para alívio da dor. E reparo ósseo, aqui na verdade é um exemplo no animalzinho, né? Então se faz uma cirurgia e se observa qual que é o reparo ósseo também usando a laser terapia. Então não só a reparação de pele, mucosas, mas também os osteoblastos, que são as células que produzem o osso e vão fazer uma reparação óssea depois de uma fratura ou de uma cirurgia, também se consegue acelerar esse processo. Então é claro que isso, se a gente pensar em qualidade de vida do paciente, né, associado ao controle de dor, você tem um mecanismo bastante interessante. E principalmente quando a gente pensa que qual seria o efeito colateral da fotobiomodulação? Não vai ter, né? Porque você não vai estar tomando uma medicação que vai fazer o controle da inflamação, mas ela pode ter, se é via sistema, via oral, pode ter ação em outros órgãos, né, e comprometendo outras respostas do tecido. Aqui é um tratamento localizado e é essa energia que está sendo absorvida. Então, realmente, em termos de efeitos colaterais, a gente não tem reportado nenhum tipo desse caso. E quem também não conhece que quando recém-nascidos apresentam um elevado índice, né, quantidade de bilirrubina no sangue, tem a chamada icterícia, né? E esses bebês acabam tendo tratamento com fototerapia, iluminação. Por que essa luz azul, né, violeta? Isso aqui é um gráfico que me mostra justamente a absorção, onde a bilirrubina gosta de absorver energia, e é justamente, se a gente pegar bem central aqui, é 450, que é essa região aí do azul, né? Então também, aqui no caso, eu não estou ativando nenhum metabolismo celular, mas aqui, e vocês viram lá no slide lá para trás, a azul-violeta penetra pouquíssimo, porque ela é altamente absorvida, mas aqui a bilirrubina absorvendo a energia da luz azul, ela é, na verdade, quebrada. Então, e aí ela é quebrada em compostos menores, que depois vão ser eliminados via fígado, rins, do organismo. Então, você diminui o nível realmente que estava promovendo aquela toxicidade no recém-nascido. Mas é um tipo também, então, de fototerapia, mas induzindo uma quebra de uma molécula aqui, numa quantidade excessiva, causa problemas de saúde. E agora eu vou mostrar um exemplo que a gente usa a técnica óptica para, na verdade, auxiliar no diagnóstico de lesão, né? Então, aqui são algumas fotos só de algumas lesões em borda lateral de língua, que eu, como uma dentista, às vezes posso olhar essa foto e olhar, né, se eu não tenho grandes experiências no diagnóstico de lesão, ficar mais ou menos na dúvida. Será que isso já é um câncer? Né, ou isso, ou nessa região, onde que eu vou fazer a coleta da biópsia, ou seja, da amostra do tecido para fazer a patologia e ter o diagnóstico final, ou essa lesão aqui na luz branca convencional do consultório, é difícil de olhar e identificar o que é aquela lesão. Então, a luz branca, no final, me traz pouca informação que não é essa caracterização mais macroscópica e dessas colorações. Será que tem como a gente iluminar o tecido de uma maneira mais seletiva, que me traga mais informação da composição bioquímica e da estrutura daquele tecido? E se a gente pegar, isso aqui parece ficção científica, né? Como tinha na série Star Trek, quem lembra, o médico, o Dr. McCoy, tinha um sisteminha que ele usava ali, um sistema de iluminação, aqui tem um vermelhinho, e ele tinha
um dispositivo ali manual que já colhia uma série de informações daquele paciente, né, em termos ali de temperatura, batimento e assim por diante. Então, era um equipamento de diagnóstico usando luz, né? Então, isso tinha lá na ficção científica, é lógico que não é o que a gente faz, mas se a gente pensar em termos de filosofia, ideia conceitual, seria mais ou menos isso. Será que eu posso iluminar o tecido, o órgão e coletar informação de maneira diagnóstica? A gente vem trabalhando muito com um tipo de interação que é a fluorescência. E relembrando daquele nosso desenho, para a fluorescência ocorrer, tem que ter tido absorção, para daí a molécula ter aquela energia e liberar um excesso de energia, remitindo também luz. Isso é a fluorescência. E aqui, só para mostrar para vocês verem o que é a fluorescência, aqui dentro dessa cubeta a gente tem uma molécula que é chamada porfirina, que ela, quando excitada na luz verde, vocês estão vendo aqui atrás da cubeta um grande espelhamento da luz verde, o laser que a gente está usando é verde, então ela gosta de absorver aquela energia do verde, e se vocês olharem no caminho aqui onde o laser está, né, nessa comprimento aqui dessa cubeta, tem uma luz avermelhada, laranjada, avermelhada. E aí, isso aqui que vocês estão vendo é a fluorescência. Não é que eu estou entregando um feixe verde e ao mesmo tempo um feixe vermelho, tá? É realmente, a porfirina que está absorvendo essa energia verde, vocês olharem, o vermelho está só aqui dentro da solução mesmo, né? E se a gente coletar essa luz fluorescente e analisar no equipamento, né, que é chamado espectrofotômetro, a gente tem formado um gráfico como esse, que a gente olha quanto de luz tem, a intensidade daquela luz, em função do comprimento de onda, em função daquela espectro da luz, da cor da luz. E essa característica dessa fluorescência, se eu não soubesse que aqui tivesse porfirina, mas eu coletasse esse dado e olhasse esse espectro, eu poderia dizer que é dessa estrutura química e é dessa molécula. Porque elas têm realmente a formação dessa fluorescência é muito característica dada essa estrutura química. É claro que no meu tecido eu não tenho uma única molécula, né? Eu não tenho aqui, eu só tenho a porfirina aqui diluída na cubeta. Mas no tecido a ideia, o que a gente quer utilizar, é que na verdade, né, a gente tem essa composição toda, que vai estar luz sofrendo espalhamento, absorção e uma pequena parte fluorescendo. Mas será que se eu olhar essa fluorescência que está sendo remitida pelo tecido, eu posso ter alguma informação de como foi o trajeto dos fótons nesse tecido, o que ele encontrou naquele caminho, ou seja, que propriedades bioquímicas tem ali, como que estava estruturado, e isso que é, na verdade, o enfoque quando a gente usa a fluorescência para diagnóstica, que é como mais ou menos a gente tira a foto no paciente usando, né, sistemas desse tipo de fluorescência. E então a ideia toda é que a fluorescência emitida por um tecido normal vai ser de uma determinada característica em termos de comprimento de onda, em termos de intensidade, e o câncer aqui é um desenho esquemático que seria por essas alterações celulares, bioquímicas, tem quantidades diferentes, as fluorescências remetidas são distintas. E é isso realmente que ocorre quando a gente vai para a clínica. Então, esse paciente, isso aqui é o céu da boca de um paciente, e aqui ele estava com câncer de boca. E aqui é uma região do mesmo céu da boca, ali é o palato duro, né, que está normal. E essas são imagens de fluorescência, a diferença entre elas aqui, que eu estou usando cores de excitação diferentes, ou seja, comprimentos de ondas de excitação diferentes, e observando a fluorescência remitida. Mas em todas elas, o que a gente observa é que a fluorescência emitida pelo tecido normal tem uma determinada característica que modifica no câncer. Tá? E é claro que isso, uma imagem como essa, a gente daí processa esses dados todos, porque se a gente pegar de cada pixel da imagem, eu consigo coletar a cor de emissão, as intensidades, a gente trabalha esses dados de maneira a deixar o diagnóstico mais
semi-quantitativo aqui no caso, e não apenas qualitativo, mas visualmente a gente já vê uma grande diferença. Aqui um outro exemplo, né, que seria uma lesão aqui no lábio, que na verdade não é um câncer, mas ele pode virar um câncer, que é chamado quelite actínica, também é por alta exposição à radiação solar. Olha como que a gente enxerga na luz branca convencional e aqui uma imagem de fluorescência. Então aqui realmente a gente aumenta o contraste de visualização desse tipo de alteração. Aqui já em pele, então que também essa é uma alteração que pode virar um câncer de pele ou às vezes nem evolui. É até difícil de ver na imagem de luz branca, e aqui a gente já vê uma pequena alteração mais evidente, maior contraste, e esse já é um tipo de câncer de pele. Então, realmente, a gente aumenta esse contraste de visualização. E no caso do melanoma, o melanoma é um tipo de câncer que é realmente mais perigoso, porque ele é mais invasivo e tem um potencial de produzir metástases à distância. E aqui, quando a gente observa, isso aqui é até uma alteração que é completamente benigna, não tem que se fazer nada, mas quando a gente vê em luz branca, é muito parecido com o melanoma. Mas na fluorescência eles têm padrões diferentes, principalmente porque aqui nessa queratose seborreica a gente tem esses pequenos que são chamados pseudocistos córneos, que no melanoma não está presente, mas na luz branca é difícil da gente visualizar, né? E na fluorescência é muito clara essa discriminação. E aqui outros casos. Então, tem um potencial, então, também realmente de ajudar nesse tipo de visualização. Será que eu consigo terminar? Agora é a última técnica, exemplo, que eu vou estar utilizando. É também uma técnica de tratamento, mas, na verdade, aqui a gente não usa só a luz. Mas, na verdade, a gente usa aqui a luz para ser ativada por uma molécula que a gente fornece ao paciente ou coloca na lesão, que é chamado fotossensibilizador. Então, a energia aqui da luz vai servir apenas para ativar esse fotossensibilizador, que uma vez ativado, vai transferir energia para o oxigênio, que a gente tem presente ali em todo o ambiente celular, intersticial. E, na verdade, quando tem essa transferência de energia, esse oxigênio vira o grande vilão. Então, você tem produção de espécies reativas de oxigênio que são altamente reativas e que acabam levando à morte da célula. Então, essa técnica a gente usa, como eu mostrei lá para trás, pode ser usada, por exemplo, para descontaminação de feridas, para controle microbiano, mas tem grande aplicação na área de câncer. Então, na verdade, aqui é como seria o tratamento de um paciente com câncer, uma lesão tumoral. A gente faz a fotossensibilização sistêmica, ou seja, esse medicamento vai estar sendo injetado via endovenosa. Tem um tempo de espera onde a gente vai ter uma maior concentração desse fármaco no tumor comparado com os tecidos sadios, mas se aqui a gente não faz a eliminação, em algum tempo esse organismo vai eliminar e eu não vou ter nenhum tipo de morte tecidual, nenhum tipo de morte do tumor. Mas, caso então se ilumine, e novamente aqui localmente, então o tecido tumoral tem que ser iluminado, a gente promove aquela reação, produz as espécies reativas de oxigênio e resulta em dano tanto vascular como celular e causa então a morte desse tumor. Então aqui só para mostrar para vocês uma reação fotodinâmica, isso aqui é uma microscopia, são amebas, então elas estão células ali livres, nadando ali na plaquinha de cultura. Isso aqui são essas amebas, aqui na fluorescência elas são bem escuras porque elas estão sem o fotossensibilizador, depois no vídeo vocês vão elas vão se tornando verde, porque a gente usou um fotossensibilizador que emite no verde a fluorescência, então elas vão se tornando verde e aí vocês começam a ver o que? Destruição da parede celular dessas amebas. E é claro que uma vez destruída essa parede celular, essa célula vai morrer. Então isso que vocês estão vendo, é lógico que é um vídeo acelerado, mas é a reação fotodinâmica que ocorre quando a gente faz esse tipo de tratamento. No tecido, é claro que o tumor, as células estão uma aderida à outra, justapostas, então não é tão simples assim, mas é o tipo de reação que a gente promove.
Então, esse é um paciente com câncer de boca, né? Então, esse recebeu fotossensibilização sistêmica, depois de um dia volta para fazer iluminação, e esse, por exemplo, é o tipo de resposta que a gente tem. Então, comparado com a cirurgia, a qualidade de reparação é muito melhor. Esse paciente não precisou ter anestesia, não foi feita a sutura após a iluminação e realmente tem um quadro bastante interessante. Então, é uma técnica alternativa, em alguns casos, do que a cirurgia. Ou esse paciente aqui, um câncer de pele, aqui na asa nasal. Se a gente faz uma cirurgia aqui, é uma região que é muito difícil de cicatrização, então normalmente o paciente fica com um orifício e depois tem que fazer um enxerto de pele. Fica feio, né? Parece aqui que a gente queimou, mas acredite em mim, a intensidade aqui não é para dano térmico, é a própria necrose, a morte desse tecido que promove essa crosta, né? Também não faz sutura, espera que isso, o tecido vai recuperando por baixo, vai reparando, e isso aqui, então, é 1 mês, 6 meses, 1 ano após a terapia, tá? Outra região, então é lógico que também é difícil ter um quadro como esse, evolução porque o câncer de pele tem uma evolução mais lenta, mas esse paciente, na verdade, já tinha sofrido um acidente vascular cerebral e não podia tomar anestesia para fazer uma cirurgia. E também, uma vez que chega nesse quadro, teria que remover o nariz todo, né? Não tem como fazer uma cirurgia, só tirar a região do tumor. Então, isso aqui também foram 6 meses, isso aqui 1 ano. Ficou uma fibrosezinha, mas é claro que, acho que comparado, né, com o tipo de tratamento que poderia ter para esse paciente, realmente aqui a terapia foi bastante importante. Ou essa outra região, que é infrapalpebral, também cirurgia muito complicada, que a reparação normalmente daí o paciente não consegue mais fechar a pálpebra, e aí dá todo um problema, né, nesse olho, se o paciente não consegue fechar a pálpebra. Aqui é logo após a iluminação, então para vocês verem que a gente não está cauterizando o tumor, só você vê um quadro inflamatório, mas aparentemente até você não vê grandes alterações. 15 dias depois a gente vê aquela morte e aqui 1 ano após realmente então o controle desses tumores. E aí, na verdade, o nosso instituto teve um grande estudo multicêntrico aqui no Brasil, mas já usando tecnologia 100% brasileira, tanto de equipamento como de produção de fármaco. Aqui a grande vantagem é que já não é uma medicação sistêmica, é uma aplicação tópica, mas aí a gente só consegue tratar tumores bastante superficiais, mas de qualquer forma também qualidade bastante interessante. Então esses pacientes são tratados bem mais localmente, né? Mas normalmente então são lesões que são mais superficiais que podem ser tratadas. Aqui em outras áreas, essas são lesões de colo uterino e aqui, né, no grupo quem lidera esses estudos é a doutora Natália, que está aí na plateia. Então também são lesões que têm um grande potencial, caso não tratadas, de se tornar um câncer de colo uterino. Normalmente a cirurgia se tem que fazer com cauterização, que dá também alterações da qualidade desse tecido, anatomia, funcionalidade, tudo isso. E aqui também o grupo tem desenvolvido esses protocolos para esses estudos. Em outras áreas, lembra do olho? Mostrei alguns exemplos de laser cirúrgico e aqui, na verdade, a atuação é lá atrás. É justamente na parte mais posterior do olho. E aqui se usa também terapia fotodinâmica, e aí a gente usa outros comprimentos de óleo que você quer ir na porção mais traseira do olho, mas essa alteração relacionada à idade, principalmente pacientes com diabetes, você tem um comprometimento da visão e se trata essa grande concentração de vasos também por terapia fotodinâmica, sem danos a estruturas adjacentes do olho, apenas realmente para controle dessa grande vascularização. E em áreas, outros exemplos na área de infecções, então onicomicose, que é a infecção fúngica ali da unha, que é muito difícil o tratamento usando antifúngico via oral ou aplicação tópica. Um grande problema de via oral é essas drogas são tóxicas ao fígado, ao rim, e usualmente os tratamentos são prolongados.
E aqui, novamente, resultados bastante interessantes com terapia fotodinâmica. E um último exemplo, não é bem o tratamento do paciente, mas aqui, na verdade, é o controle de vetor de mosquitos que transmitem doenças como dengue, a zika e a chikungunya, né? Então, a ideia também fazer a inativação desses vetores usando a terapia fotodinâmica e tem resultados também bastante interessantes, sem causar danos tóxicos aí em termos ambientais. Então, obrigada, eu quis trazer aí alguns conceitos básicos e alguns exemplos de aplicações, né, tanto do grupo como que tem realmente de uso de técnicas óticas na área da saúde. Aqui está meu e-mail, outras informações e outras técnicas que eu acabei nem mostrando, vocês podem encontrar informações no site do nosso grupo e eu vou estar à disposição para qualquer pergunta aí que vocês tenham. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Cristina. Perguntas, comentários? Cristina, é muito interessante esse apanhado que você deu, né? Você poderia voltar naquele slide de reparo ósseo? Vou ver se eu acho aqui. Esse aqui, né? É, exato. Então, ali, no caso do alívio da dor, Aham. aí é um ultrassom com intensidade bem mais alta, né? E no lado esquerdo é um ultrassom de baixa intensidade, né? Por sinal, essa é uma tecnologia que nasceu na Escola de Engenharia, né, nos anos 70, né? Eu acompanhei isso de 79 e acompanho até hoje. Está no mundo inteiro, né? Com aprovação de FDA, inclusive. Mas eu não sabia desse estudo de vocês junto com laser. Por isso que a ideia, porque assim, já tinham relatos do estudo só com laser, que também auxilia nessa reparação óssea, e os efeitos já também observados no ultrassom. Então, na verdade, esse trabalho, que é principalmente o pessoal da fisioterapia que trabalha, então tem a professora Alessandra na UFSCar, e grupos aqui também, o Antônio Aquino Júnior, que também tem trabalhado, justamente para ver esse efeito associado. Nesse estudo específico da Alessandra, foi feito em modelo animal, e nesse gráfico, desculpa, mas está pequenininho, mas realmente compara o quanto que realmente você tem de reparação, controle sem tratamento, aqui é só o laser, aqui é só o ultrassom, e quando usa os dois combinados, o efeito realmente parece ser melhorado. Então, não é ainda uma técnica, esse exemplo, que está já com o procedimento, protocolo estabelecido, mas esses estudos iniciais, pré-clínicos, né, têm demonstrado que existe um potencial realmente de uma resposta otimizada, associando as duas técnicas. Você tem conhecimento do uso do laser para reparo ósseo em clínica? Já existe isso? Então, na odontologia a gente usa após, por exemplo, extração dentária, né, que daí com o uso só do laser, com ultrassom não, da laser terapia para fotobiomodulação, você consegue um reparo ósseo, ou seja, fechar o alvéolo dental em um tempo menor, mais curto de reparação, né? Então, realmente você tem. E tem os estudos em cultivo celular que também mostram que existe uma maior expressão, né, proteica de realmente formação de produção, né, dessas proteínas necessárias para daí serem, principalmente colágeno, depois a remineralização para formar o reparo ósseo. Uma última pergunta, com relação à terapia fotodinâmica, as aplicações que você citou são sempre de lesões superficiais, né? Sim, porque a gente tem essa grande limitação que vai estar tendo atenuação da energia luminosa em função da penetração. Então, a gente tem mais aplicação em carcinomas e lesões superficiais. Se pode também utilizar em tumores sólidos, mas aí normalmente você tem que fazer a iluminação intersticial, ou seja, você agulha o tumor
leva uma fibra dentro do tumor e ilumina de dentro para fora. Então, daí, por exemplo, em casos que são utilizados em próstata, você faz realmente o agulhamento e sendo guiado, né, por imagem, posicionamento das fibras e faz o tratamento de tumores maiores, né, mais sólidos. E o grupo de vocês tem aplicações nessas duas, tanto superficiais quanto internas? Já existem estudos clínicos? Né? Usando intersticial, a gente fez um pouco junto com o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, em alguns tumores de cabeça e pescoço, que algumas vezes são bastante volumosos. Então, a gente associava os dois tipos de iluminação, a superficial mais a intersticial, né? Mas, assim, maioria dos nossos estudos são realmente em tumores mais superficiais ou com espessuras pequenas. Última pergunta. Comparativamente ao mundo, aos outros países, o grupo de vocês se destaca em relação ao que se faz no Brasil, chama a atenção internacionalmente? É algo que já se faz lá fora também? Especialmente nesses protocolos de terapia fotodinâmica, tanto para essas lesões potencialmente malignizáveis, como nos tratamentos para inativação microbiana, o grupo tem sido destaque, inclusive internacional, porque definindo protocolos que antes não tinham de aplicação da terapia fotodinâmica, né? Então, a gente sempre busca trabalhar na parte mais básica, modelos animais, tentar definir alguns procedimentos e nos ensaios clínicos, trabalhando tanto na parte muito de otimização do instrumento, porque aí na terapia fotodinâmica é muito importante a gente iluminar adequadamente, entender a geometria do tumor, as propriedades ópticas do tumor e entregar aquela energia de forma mais uniforme e com o volume suficiente para aquele tumor ser eliminado. Então, a gente trabalha com diferentes tipos de acoplamento óptico, de como são as fibras ou como são o formato do emissor de luz, justamente para realmente otimizar esse planejamento da iluminação. Mais perguntas? Bom, eu tenho duas. Pegando esse gancho, como é que está a transferência dessas técnicas para o sistema de saúde nosso público? Transferência para a sociedade. Tá. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, que é do estudo multicêntrico da terapia fotodinâmica para o câncer de pele não melanoma, então a gente conseguiu fazer um estudo grande, junto com 70 centros em todo o Brasil. Coletamos os resultados com o segmento desse tratamento, desses todos os pacientes tratados com o mesmo protocolo, e agora a gente está finalizando os resultados num relatório para submissão ao CONITEC, que é o órgão do Ministério da Saúde, que vai fazer análise de novas tecnologias para serem implementadas no SUS. Então, quem sabe, nos próximos meses, a gente possa ter uma boa notícia com relação a isso, em termos dessa implementação realmente para SUS, da técnica de terapia fotodinâmica para o câncer de pele. Outra pergunta é se tem alguma terapia fotodinâmica para infecções, por exemplo. Se você consegue focar alguma bactéria. Então, alguns exemplos que eu trouxe, aqueles da úlcera infectada, onicomicose, é tudo para tratamento localizado de infecções. Outro exemplo que eu nem coloquei aqui é de tratamento de orofaringite bacteriana, que também, normalmente, daí se trata com antibióticos, né? Mas às vezes tem casos que até a criança já tomou 2, 3 tipos de antibiótico e tem infecções recorrentes. Como a terapia trabalha com esse tipo de resposta, que é a formação de espécies reativas de oxigênio, usualmente você não vai ter grandes problemas para atingir aquela microbiota que está causando a infecção. Então, o tratamento também com menos efeitos colaterais e bastante efetivo. Então, é um outro procedimento, um outro protocolo, mas que está em estudo clínico, né? Então, não está fechado, definido, já aprovado para uso amplo. Mais perguntas, comentários?
Sobre a parte de aumentar o metabolismo, que tipo de aplicações, além da que você mostrou, a gente poderia ter? Por exemplo, se alguém tem um derrame no olho, por exemplo, fica aquela mancha, você poderia, é uma região que, bom, eu acho... Ali é mais crítico, porque justamente o olho é o nosso órgão, né, da visão, e é justamente um sensor de luz, né? Então ali tem aplicações muito específicas para essa parte de fotobiomodulação. No olho não é muito usada, não. Ou é cirúrgico, para aqueles exemplos que eu falei para você, bastante superficial, né, em termos de redução de miopia, tratamento de catarata, ou mais para o fundo do olho, que é a terapia fotodinâmica para degeneração macular. Mas para fotobiomodulação é mais realmente mucosas e pele. Como ela tem controle de inflamação e controle de dor, pós qualquer tratamento cirúrgico, ela pode ser aplicada para reparação. Tem casos de pacientes que têm, por exemplo, nevralgias, né, que causa, por algum motivo, algum dano neuronal e aquele paciente fica com uma dor persistente. Se usa também a fotobiomodulação nesse caso. Herpes simples, herpes zoster, que são infecções causadas por vírus, que a gente não consegue eliminar do organismo, na verdade, os vírus ficam inativos em algumas regiões e eles podem ser reativados, e principalmente o zoster normalmente tem as feridas e depois fica uma sensibilidade muito exacerbada. Então também a laser terapia tem mostrado que tanto a reparação dessas lesões ela é acelerada, como essa dor persistente é diminuída os casos, a porcentagem, né? Então, como ela usa isso de modular metabolismo, ela tem aplicações aí no final muito diversas, né? Em todos esses, quando você verifica que de alguma forma aquele tecido, aquele órgão está fora do estado metabólico normal, você pode estar trabalhando, é lógico, com exceção, é lógico, de irradiação direta de tumores, né? Porque como tem esse efeito proliferativo, você não vai ter indicação de usar a fotobiomodulação e irradiar um tumor, porque ao invés de você eliminar, você pode estar, na verdade, acelerando a proliferação, né? E a regulação metabólica é o princípio por trás do tratamento de fibromialgia também? Ali é principal, o duro, assim, da fibromialgia é que os fatores etiológicos não são ainda completamente elucidados. Então, o uso da laser terapia, que está fazendo associado com ultrassom, é mais para alívio da dor. Então, é um tratamento que a gente fala paliativo. Ele não vai curar o paciente, porque é isso, ainda se a gente não sabe o efeito, a causa, e não tratar a causa, ela pode retornar. Então, é um tratamento que vai ter para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Mas, normalmente, daí o que a gente tem visto é que as crises das dores também vão se espaçando, né, com esse tipo de tratamento. Boa noite. Boa noite. Uma curiosidade. Na fotobiomodulação, cicatrização, você aplica o laser em cima para fazer o tratamento curativo, certo? Mas existem as frequências do corpo, indo para aquela imagem do Jornada nas Estrelas e fazendo os tratamentos. Eu estou tentando entender, porque você teria que usar vários tipos de laser para vários tipos de tratamento, ou você usa uma única luz, mas você não pode usar luz, porque existem situações e situações no corpo para poder fazer as correções, consertar um osso, fazer alguma coisa, sem ser invasivo direto ali. Isso. É que as respostas biológicas, na verdade, elas atuam em cadeias e por várias vias. Mas, se você na fotobiomodulação, de alguma forma, faz com que o metabolismo seja otimizado e tenha maior produção de ATP,
Isso faz com que as células elas possam estar mais ativas, independente de qual via ela vai atuar, né? Então, por isso que na fotobiomodulação a gente trabalha no intervalo que é do vermelho ao infravermelho próximo, que já tem estudos definidos que realmente eles são absorvidos por moléculas presentes nesses processos de produção de ATP e que por isso otimiza. Tá? E aí a resposta no tecido, por isso que ela é tão diversa, porque uma vez otimizado esse metabolismo, depois essas outras vias todas podem ser otimizadas também, né? Porque essa seria normalmente a principal, que usualmente daí esses todos os outros mecanismos de proliferação, né, de alívio de dor e controle de inflamação são subsequentes depois desse início, que é aumentar a atividade metabólica e produção de ATP. Obrigada. Obrigada pela atenção.